Olá, vamos falar um pouquinho sobre circunferência trigonométrica ou círculo trigonométrico unitário. Bom, círculo trigonométrico unitário, o que é? Então a gente pega o sistema de coordenadas x, y, né? Onde x tem que lembrar que ele está na horizontal, está cochilando, aquela ideia, né? O x ali, e o y na vertical, né? O círculo é colocado na origem, 0, 0, né? E o raio é igual a 1, né? Arco é aquilo que vai, né? Lá começa lá no zero, né? Eles têm origem no ponto 1, 0, né? Então, em 1 em x, 0 em y, tá? As medidas algébricas são positivas no sentido anti-horário e negativas no sentido horário. Então, a regra aqui é o relógio é negativo, tá? Se vocês lembrarem disso, né? Então, quando entra no sentido negativo, é a medida do relógio, né? O relógio é negativo, tá? É, o sistema todo é dividido em 4 quadrantes, né? No sentido anti-horário, sempre no sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Aqui a gente vê isso que a gente falou anteriormente. Então, aqui está a origem é nesse ponto aqui, né? 0 em y, em x 1, né? E ele gira nesse sentido aqui. Então, aqui tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro e o quarto quadrante. E os ângulos, eles são medidos em 90, 180, 270 e 360 graus, tá? Até aí nenhuma novidade. Então, por exemplo, o X, as coordenadas dele são do arco, né? Aqui é 1 em Y, 0 em X. Aqui, menos 1 em X, 0 em Y. Aqui, menos 1, X e Y. E aqui, novamente, 0, tá? Bom, o que é um radiano? O que é esse nome radiano? Então, se você pegar essa medida aqui, né, essa medida aqui, ó, 1, e colocar aqui com um arco, tá? Então, essa distância aqui vai corresponder ao ângulo, né? Vai corresponder a um radiano, tá? Então, um radiano é igual a 52,7 graus. Ou a gente pode escrever também o número 180 dividido por π, né? Também é igual a um radiano, que é igual a 52, né? 2,7 graus. Tá? Então, com isso a gente pode escrever, né, que quando a gente está aqui em 180, a gente tem 1 π radiano. Né? 360, quando a gente está aqui de novo, né, a gente fez todo esse negócio, então o tamanho desse arco é 2 π radiano. Né? Aqui está apagadinho, né? Então 90 seria correspondente a π sobre 2 radianos, e o 6, né, 60 graus, 3 π sobre 3 radianos e 45 π sobre 4 radianos. Essa é a correspondência entre ângulos e radianos. Radianos é uma medida adimensional, ela só está ali para a gente lembrar que se trata porque o radiano é igual a o arco de circunferência, que é medido em metros, dividido pelo raio, que também é medido por metro por metro, né? Então ela não tem dimensão, por isso. Mas mesmo assim a gente coloca o radiano ali para indicar que essa medida está sendo medida nessa distância. Bom, então, agora vamos lembrar do teorema fundamental da trigonometria, né? Ou o teorema de Pitágoras. Quando você tem um triângulo retângulo, né? Um triângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo, né, que tem um dos lados um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é de 90 graus. E aí o resto não precisa ser de 90 graus. Então, o lado maior, que fica exatamente o oposto a 90 graus, é chamado de hipotenusa. E os dois lados não são adjacentes, são o cateto, né? Os catetos. Então, como você tem aqui eles estão relacionados com a hipotenusa, né?
Se a gente pega um determinado ângulo, né? Então, a hipotenusa sempre vai ficar próxima a ele, né? Esses dois ângulos aqui. E os catetos vão ser sempre um sendo oposto a ele e o outro sendo adjacente, né? Então, por isso, o ângulo de qualquer... quando a gente está perguntando o seno, né, o cosseno e a tangente de um ângulo, a gente vai sempre se referir aqui um determinado ângulo, alfa, né? Então, esse cara aqui vai ser o oposto, cateto oposto, e esse aqui o cateto adjacente, né? Então, vocês devem ter aprendido isso já várias vezes, né? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A cossecante, né, é o cosseno dividido pelo seno. A cossecante é 1 sobre o seno e a cossecante é 1 sobre o cosseno, né? Então, isso é realmente bastante difícil de decorar, né? Então, a gente utiliza o seguinte mnemônimo, né? Só, cá, toa, né? O que significa isso? Que o seno, tá? O só, né? Tá vendo aqui o S maiúsculo, ele está se referindo, né? O seno é o cateto oposto, então tá o O aqui, dividido pelo H da hipotenusa, né? Então, por exemplo, o seno de 30 graus, né? Ele sempre vai ter uma razão, né? O seno e o cosseno tangente são razões entre variáveis, né? Sempre associados aos triângulos retângulos. Então, o seno de 30 vai ser 0,5, né? Então, significa que, nesse caso, se a gente tiver um ângulo de 30 graus, eu vou ter sempre essa razão de 1 para 2 entre o cateto oposto e a hipotenusa. No caso do cosseno, é o K, né? Então, é o cateto adjacente, tá? Dividido pela hipotenusa, tá? Então, no caso, o cosseno do próprio 30 é 1,732, dividido por 2, né? Que dá ponto 866, né? Então, esse é o resultado. Então, sempre eu vou ter essa razão, né, de 1,732 dividido por 2, né, a hipotenusa, elas vão ter sempre essa razão. Já a tangente, né, a tangente é o TOA, né, refere tangente, cateto oposto dividido pelo adjacente, né, então tá aqui, né, no caso particular do seno de 30 graus, né, seria 1 sobre 1,732, que dá 0,37 de relação entre eles, tá? Então, isso é uma coisa. Mas, e o que significa? O que eles estão medindo, né, esses outros caras? Então, aqui no círculo trigonométrico unitário, então aqui a gente tem o x, aqui a gente tem o y, né? Então, o cosseno é essa distância daqui, ó, né? Se a gente tem um ângulo qualquer, θ, então a gente projeta um ângulo reto, né? Aqui um triângulo retângulo. Então, essa distância aqui, ó, é o cosseno desse ângulo. O seno de θ, né? O seno de θ vai estar aqui na vertical, tá? Então, o cosseno está na horizontal e aonde está a tangente? Onde que é a medida da tangente? A tangente é essa medida daqui até uma prolongação desse ângulo aqui, e então eles se encontram. Isso significa que a tangente de ângulos pequenos ela é igual ao seno, né? Tangente de 0 é 0, assim como seno de 0 é 0. E quando chega aqui, ó, como essa linha é paralela, então a gente descobre que a tangente de um ângulo de 90 graus, ele é infinito, porque as duas retas ficam paralelas, tá? Então, a cotangente, tá? Ela é medida aqui, ó. Ela é exatamente o oposto, né? Então, eu pego daqui de cima e vou até esse ponto. A secante é essa distância aqui,
enquanto que a cossecante é essa distância aqui. Esses outros dois últimos a gente utiliza muito pouco, né? Mas é bom saber, ter ideia de como que eles, o que medida que eles têm, né? E eles são utilizados o tempo todo, em física, em matemática, né? Por isso essa ideia do SOHCAHTOA é muito boa. Tá? Bom, ângulos importantes, né? Sempre tem aquele negócio de dividir. Eu não gosto disso, eu não gosto de razões, porque ninguém sabe o que é raiz de 3 sobre 2, raiz... Né? Eu gosto dos números em si. Então, os números importantes é sempre bem a gente decorar. Então, o seno de 0 é 0, seno de 30 é 0,5, né? O seno de 45 é 0,707, de 60 é 0,866, o de 1 grau é 1, né? 180 a 0, 270 menos 1, 360 novamente 0. Já o cosseno, vocês podem ver que tem uma simetria trocada, né, com o seno. Então, por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Né? O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E o cosseno de 60 é 0,5, né? É igual ao seno de 30. E, obviamente, o seno de 90 é igual a 0. Eu esqueci de comentar, né, que o seno de 0, tá? O seno de 0 é igual a 1. O cosseno de 0 é igual a 1, né? Então, ele sempre se inverte. Eu rebato essa linha aqui e eu encontro os dois. E aqui é a mesma coisa. Então, 180 menos 1, 0 de 270 é 0 e depois 360 novamente 1. A tangente, né, como é o seno dividido pela cosseno, então aqui 0 dividido por 1 vai dar 0, né? E aqui nesse de 30, né, dá 0,577. 45, como eles são iguais, dá 1. E de 60 dá 0,1732. Já de 90, como eu já tinha referido anteriormente, é infinito, porque as retas ficam paralelas. 180 é 0, 270 é novamente infinito, e 360, né, novamente 0. Bom, então, vocês podem baixar no celular de vocês um aplicativo, né, chamado Círculo Trigonométrico Unitário. Esse aplicativo ele é muito útil. Círculo. Ó, aqui eu vou mostrar para vocês. Ops. Vai aparecer aqui. Então, esse círculo trigonométrico, ele tem as projeções, né? Aqui vocês podem ver as projeções deles, tá? E eu posso colocar qualquer ângulo que eu queira, tá? E ele vai dar exatamente os eixos x, y, z. Então eu aconselho a vocês instalarem esse aplicativo no celular de vocês, né, para entender toda essa história. E aqui do lado eu posso pegar e tirar algumas variáveis, né? Eu posso tirar ali do lado, né? Eu posso tirar o seno, o cosseno, por exemplo, deixar só o seno e o cosseno para ficar menos poluído, né? Ok. Olha só, né? Ficou só o seno e o cosseno. Então, quando eu rodo, tá, o meu aplicativo aqui, ó, ele vai dar exatamente o ângulo. Também tem na página, né, a mesma coisa, o mesmo programa, no caso, para o GeoGebra, né, que eu fiz. Então, está lá disponível. Pode usar tanto o aplicativo, tá, no Google iOS, chamado Círculo Trigonométrico Unitário, ou o app, né, o aplicativo, a página, que eu estou colocando lá sobre isso. Obrigado.